Agora um alerta, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, agora em 2020, os números de câncer de pele no Brasil aumentaram muito. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos do país. São quase 180 mil novos casos da doença só este ano. Para conscientizar a população, há 7 anos foi criada a campanha Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Uma doença mais comum do que a gente imagina, como mostra a reportagem de Rodrigo Gonçalves com imagens de Arvito Concato. Médico cardiologista e acostumado a cuidar da saúde, Wilton jamais imaginou que uma pinta preta na orelha direita podia se tornar uma preocupação na vida dele. No corpo eu tenho algumas pintas, né, os névos, né, que a gente chama, e só que do nada surgiu uma pinta aqui na orelha, né, diferente, que eu não tinha antes, então era uma pinta nova. Que no início até não chamou muita atenção, porque como eu tenho outras, acabou ficando como mais uma pinta aí que surgiu. Só que com o passar ali dos meses, das semanas, ela começou a ficar muito preta, né? Aquela pinta bem característica, assim, né? Por eu ser da área médica, já conheço um pouquinho, apesar de não ser dermatologista. Então eu comecei a achar estranho aquela pinta. Depois de 5 meses, Wilton procurou um profissional da saúde e constatou que a pinta era um melanoma e que tinha desenvolvido um câncer de pele. O tratamento foi simples, a retirada da pinta da orelha. E os cuidados com a pele foram redobrados. Agora eu tenho que fazer o acompanhamento, né? Até para observar as outras pintas que eu tenho, se não surge alguma outra nova, porque teoricamente agora eu sou já uma pessoa que tem mais risco de vir a ter novamente, né, o melanoma. Então tem que cuidar bem mais do que eu já cuidava antes. Mas além das pintas, manchas, feridas não cicatrizadas e lesões pelo corpo podem ser um alerta para o câncer de pele. A gente deve se preocupar com toda lesão nova, tá? Então, alguma feridinha que não existia, algum tipo de descamação, alguma lesão nova, né? Em relação às pintas mais antigas, a gente tem que considerar se elas mudam de aspecto, tá bom? E as pintas novas também, elas têm que ser consideradas, né? Então, uma pinta que não existia, a gente tem que sempre fazer uma avaliação com o dermatologista. O tipo de câncer de pele mais comum é quando uma ferida ou uma escamação aparece pelo corpo. E isso pode ocorrer em vários lugares. De uma maneira geral, a gente fica mais atento com lesões em áreas fotoexpostas. Então, em áreas que estão expostas ao sol, né? E existem muitas regiões que as pessoas esquecem de usar o protetor solar. Então, por exemplo, o homem calvo normalmente esquece de usar o protetor no couro cabeludo, a gente esquece de passar na região das orelhas, às vezes no pé. Para alertar as pessoas dos cuidados com a pele, foi criada em 2014 a campanha Dezembro Laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Quem já passou pela doença alerta para os perigos de sair ao sol sem protetor. Depois disso, obviamente, eu comecei a cuidar mais ainda, né? Evitar ao máximo o sol, passar protetor sempre que possível, né? Claro, às vezes a gente acaba falhando, né? O ideal seria estar passando, inclusive aqui, né, numa sala fechada, mas a gente realmente às vezes falha um pouquinho, né? Mas na área externa, sol, eu sempre tento evitar e passar realmente protetor solar, né? Que é muito importante. Em relação à prevenção, é orientar as pessoas a usarem o protetor solar e é muito importante o uso regular do protetor solar, não só quando se expõe. O protetor solar ele deve ser usado regularmente, tá? Fazer o autoexame da pele é algo muito importante. Então, examinar mesmo depois do banho, sem vestimenta, a sua pele, para observar feridas, observar como estão suas pintas, se tem lesão nova, se as pintas aumentaram de tamanho, né? E procurar regularmente o dermatologista. O check-up dermatológico, ele deve também ser incluído como uma rotina. Então, de uma maneira geral, para paciente que não tem lesão ativa, procurar anualmente o dermatologista para fazer um exame da pele. E como falar de prevenção nunca é demais, a dermatologista a doutora Daniela Fukumaru está aqui para responder todas as nossas dúvidas. Eu vou começar falando de uma dúvida que eu tenho. Doutora, muito boa tarde, obrigada por ter vindo, primeiramente. Eu que agradeço, Quando Fábio. você falou ali de exame, o autoexame que a gente deve fazer, porque a gente fala muitas mulheres, principalmente do autoexame das mamas. Sim. O autoexame de pele, né? O que a gente tem que observar? Você falou ali a gente sem vestimentas, né? De frente para o espelho. Sim. E tem que ir por partes, assim, uma vez por mês. Como que a gente deve fazer isso? A gente deve ter o hábito de notar se tem alguma coisa errada com a tua pele, né? Então, em relação às pintas, que é algo muito importante,
é avaliar se existe alguma pinta nova, se uma pinta está mudando de aspecto, está mudando de tamanho, de coloração. Ficar atenta com feridinhas que não cicatrizam também. Então, tem uma bolinha, uma verruguinha, uma bolinha, uma coceira, uma lesão que não cicatriza há muito tempo. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Então, eu acho que saia do banho, vai na frente do espelho, se olhar, tocar também, se tem alguma alteração de relevo. O câncer de pele, não melanoma, é o tipo de câncer mais comum. Então, ele existe em alto número mesmo. Então, é muito importante o autoexame da pele. Tem algum lugar que a gente deve ficar mais atento ou olhar isso com mais cuidado, né? De repente os braços, sei lá, alguma região que a gente deve olhar com um pouquinho mais de atenção? As áreas expostas ao sol são regiões mais comuns do tipo de câncer de pele não melanoma, que é o subtipo mais comum. Então, as áreas expostas ao sol devem ter uma atenção especial, mas todas as áreas em que temos muitas pintas, às vezes no dorso, todas essas regiões devem ser observadas. E paciente que tem histórico familiar de câncer de pele, paciente que tem histórico de exposição excessiva ao sol, paciente tem histórico de múltiplas pintas ou histórico já de câncer de pele, deve fazer um acompanhamento anual ou até mesmo semestral no dermatologista. Daniela, quando se fala, você falou de pintas novas, né? E aí as outras que vão mudando. Que alterações são essas, né? Aquelas que a gente já tem, o que a gente já deve observar nelas? A gente tem até uma regra que a gente usa para ajudar as pessoas, que é o ABCDE. Então, A, assimetria, B, bordas, C, coloração, D, diâmetro e E, evolução dessa pinta. Então, seriam os parâmetros gerais que a gente tem que ficar atento numa lesão pigmentada, numa pinta. Vamos um por um. A assimetria, que é o tamanho dela. O tamanho, a lesão está muito assimétrica, né? Um lado maior que o outro, é isso. Isso. B, as bordas, se é muito ativa, né? C, a coloração, se mudou a coloração, se tem mais do que uma cor. D, o diâmetro, que seria o crescimento. E E, a evolução, que é a história dessa pinta, se ela está crescendo muito rápido. Eu brinco que nas crianças, por exemplo, a pinta ela tem que crescer proporcional ao crescimento da criança. Então, tem que ser um crescimento proporcional. Não pode Até isso os pais têm que ficar atentos também, Existem os nevos congênitos, que são os nevos que a criança nasce ou que surgem, ou existem também os nevos que surgem na primeira infância, que tem que ficar atento sim. Já tem algumas participações aqui com a gente, se você quiser participar também, 98405-2073. O pessoal está mandando fotos, mas a gente não vai conseguir exibir, mas vamos ver se eu consigo ler aqui. Boa tarde, tem uma pinta que ela parece estar crescendo, parece que ela escama. Isso é normal? Já fiz biópsia, mas não deu nada. Mas ela vem alterando bastante formato, cor e tamanho. A Lidiane, que está com a gente aqui, Lidiane, obrigada pela audiência, pela participação. Depois eu mostro para a doutora aqui, mas agora a gente não consegue. É um passo importante para o diagnóstico, né? O paciente normalmente chega no consultório com uma pinta. O primeiro exame a ser feito é a dermatoscopia, que é através de um aparelho que aumenta bastante a lesão. O dermatologista consegue ter parâmetros para avaliar essa lesão. O próprio Wilton, o Dr. Wilton contou a história dele, até agradecer ao Dr. Wilton. Ele começou assim, uma pinta que ele tinha muito tempo na região da orelha, aí ele me procurou, a gente examinou com o exame de dermatoscopia, sugerimos a retirada, como era uma área de difícil retirada por ser a orelha, então a doutora Tainara Cassol, minha sócia plástica, fez a cirurgia e o Wilton evoluiu super bem, né? Então, tirou a lesão inteira, era um subtipo de melanoma mais tranquilo, então ele evoluiu super bem, mas ele notou a lesão. Se ele não tivesse percebido, ele não teria procurado o dermatologista e já teria sido diagnosticado em um outro estágio, mais tarde, né? Que fica mais perigoso. Então, a biópsia é importante, retirar a lesão e mandar para um médico patologista examinar. E agora sempre acompanhar. Sempre acompanhar. Não Todo pode mais ano esquecer. fazer um acompanhamento.